Olá, caros estudantes e pais. Meu nome é Matias, professor de Karatê e Educação Física no Centro Estudantil Souza Corrêa. E hoje estaremos trazendo para vocês o primeiro vídeo, esse que trará em algumas séries de vídeo para que a gente possa treinar em casa, certo? Já que a gente está podendo treinar na escola, com essa problemática toda, e tudo isso tem um lado positivo, já falarei para vocês, certo? Então, a proposta desses vídeos é o quê? Primeiramente, aproximar até os pais do professor e que os pais possam conhecer um pouco mais do Karatê que os vossos filhos estão treinando, né? Estão tentando aprender, ok? E isso aí eu peço a vocês que a gente forme uma parceria. Essa parceria para quê? Para que vocês possam acompanhar, ver um horário do dia que seja conveniente para todo mundo e que vocês possam acompanhar os filhos de uma forma que fique segura, saudável e divertida, tá ok? E com isso, quem sabe vocês até treinam com eles e quem sabe no futuro vocês venham treinar até num dojo, numa academia, não é isso? Então, como eu falei, preciso muito da compreensão e participação de vocês, que fique de forma segura, o treino fique seguro. A gente prima muito pela segurança, tá ok? E então, seguindo a sequência, que vocês possam conhecer mais o Karatê, eu falarei um pouquinho de algumas nomenclaturas básicas que eu uso nos treinos corriqueiramente, certo? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar lá na casa de vocês, ou então o filho fala senpai para cá, senpai para colar. Então, isso são nomes japoneses que a gente usa, como o Karatê vem do Japão, a gente usa essa nomenclatura. Então, de uma forma básica, lá, senpai. Senpai seria o quê? Seria um estudante, o estudante mais antigo, seria um instrutor, aquele que já tem um pouquinho do conhecimento, seja no Karatê, seja na escola, seja na vida, a gente usa isso, aliás, eles usam no Japão como senpai. E o contrário de senpai seria o quê? Um iniciante, não é isso? Chama-se kohai, é aquele aluno mais iniciante. Então aqueles que estão começando no Karatê ou começando na escola são kohais. E de acordo que vão se graduando, vão chegando a senpai e assim segue uma sequência, que no futuro eu também falarei sobre sequências de faixas, sequências de graduação, sequências de treinos, e a gente vai todo tentar fazer gradualmente os treinos, tá ok? Então, falado isso, nós falamos sobre o senpai, o kohai, que é o instrutor, e o iniciante, não é isso? E também temos que falar sobre a vestimenta, que essa vestimenta é de suma importância para os treinos, que a gente fique mais leve, mais seguro, que a gente possa ter um movimento melhor. E o nome dessa vestimenta a gente usa erradamente no dia a dia, no Brasil, a gente chama de kimono. Na verdade não é kimono. O nome certo dessa vestimenta é dogi. Dogi é essa vestimenta que a gente usa para os treinos de artes marciais, tá ok? O kimono que a gente usa muito seria o quê? Aquilo que usa no Japão como se fosse um roupão, não aquele roupão de saída de banho, alguma coisa, não. Um roupão como se fosse uma roupa nossa, um short, alguma coisa assim, que a gente usa aqui no Ocidente, certo? E principalmente que a gente pode visualizar seria as geishas, ela usa muito aquele chamado lá kimono. Aquilo lá sim é o kimono, propriamente dito, tá ok? Sabendo disso, a gente passa para o ambiente de treino. Lá na escola, não sei se alguns de vocês já viram, tem um espaço propício para o treino, que a gente chama de dojo. Aquele local de treino chama-se dojo. Ocasionalmente a gente pode fazer esses treinos em casa, como a gente vai fazer agora, para vocês perceberem que a gente não precisa ter um dojo para treinar. Okay? A gente tem um espaço em que a gente possa fazer um pequeno movimento, já podemos treinar. Então vamos colocar isso como se fosse o nosso dojo. Tá ok? Então, dojo, local de treino de artes marciais. Então, passando adiante, nada mais justo que a gente saber o nome do mestre que criou o Karatê Kyokushin, que é o Karatê que praticamos na escola Souza Corrêa. Karatê Kyokushin. O nome do nosso mestre é Mas Oyama, na verdade Matsutatsu Oyama, e usamos usualmente como Oyama, certo? Então é um nome muito conhecido mundialmente. Se você colocar lá no Google, no YouTube, você vai ver uma série de vídeos. Inclusive existe um vídeo chamado Oyama, lutador lendário. Se você puder assistir com o seu filho, eu recomendo que você tenha que assistir, porque tem uma cena mais forte como é Karatê, então tem lutas, e essas lutas às vezes podem trazer sangue, alguma coisa assim, mas nada demais. Se vocês puderem assistir, seria interessante, que embora seja ficção, conta um pouco da história do Mas Oyama, tá ok? Então Mas Oyama
ele veio criar o Karatê lá pela década de 50, nessa época mais ou menos, tá ok? Ele veio criar o Karatê Kyokushin, tá ok? Então é uma história muito básica e breve sobre o Masaru. Se for conveniente, depois a gente faz até uma live, alguma coisa, em relação a Masaru, tá ok? Então esse é o criador. O terceiro ponto é a palavra Kyokushin. Kyokushin, certo? A palavra Kyokushin, que é o karatê que praticamos na escola Souza Corrêa. Karatê Kyokushin. Que nada mais é, traduzindo para o português, seria o quê? Kyokushin, a pura verdade, ou aprofundar-se na verdade, que seria o nome mais adequado. Aprofundar-se na verdade. Então, em relação a essa palavra, tem toda uma história também que não é conveniente falar agora, mas teoricamente, na verdade é Karatê Kyokushin, Kyokushin, aprofundar-se na verdade, tá ok? E também temos esse símbolo que chamamos de kanji. Kanji. Esse é o kanji. Esse kanji simboliza como eu uso com as crianças lá, falando para de vocês, que eu digo assim, para fazer uma analogia. Não tem um símbolo do coração lá, significa o quê? A gente fala em coração, significa o quê? Amor, não é isso? Pensa logo em amor. Então a mesma coisa é esse símbolo que é o kanji. Quando você vê esse kanji, você já sabe que é o Kyokushin, Karatê Kyokushin, tá ok? E seguindo isso aí, a gente passa para uma palavra muito usual. Na verdade, você vai ver isso aí em todas as artes marciais vindas do Japão, que chama-se os. Os. É uma palavra que a gente usa costumeiramente nos treinos. Então é os todo tempo, em todo momento, tá ok? Os. Que, se eu pudesse traduzir de uma forma genérica, significa o quê? Apropriar-se de tal situação, como no caso do Karatê, você ter humildade, você ter disciplina, você apreciar o que você está fazendo. Então, tudo isso, de uma forma geral, chamaria-se os, certo? E acima disso aí, e em cima disso aí, na verdade, a gente usa o os como uma palavra genérica para tudo isso. E o que? A gente poder treinar forte. O Karatê, como todo Karatê é muito rigoroso, para que a gente possa aproximar corpo e mente, certo? Corpo e mente. Então, quando você chega a um estágio de muito treino, que treinos geralmente são rigorosos, você passa de uma fase, por isso que existe a graduação também, você passa de uma fase a outra e vai se aprimorando, tanto fisicamente como mentalmente, tá ok? Então, se eu pudesse falar que os é uma forma genérica para isso aí, então seria uma forma. E principalmente os, a gente usa muito lá no Karatê, eu uso muito com os meninos para falar o quê? Se eu pudesse traduzir mesmo de fato, que seria os. Dizer assim, os, quando eu digo assim, fulano tal, você que tá assim, você consegue fazer isso, assim, ele diz, não, eu não consigo, isso tá errado. Não pode dizer isso, tem que falar os, que significa principalmente dizer assim, eu vou tentar. Embora ele pense que não possa conseguir, mas se eu digo eu vou tentar, já é uma outra forma, é outra concepção de fazer tal exercício, tal situação. Então eu tento colocar na cabecinha deles, na cabecinha de vocês que estão assistindo também, logicamente, é isso. Tentar, nada dizer, não consigo, senpai, não consigo fazer isso, eu não vou fazer, não, é os. Eu digo wakata, vocês, os, vou tentar, tá ok? Então, diante de tudo isso foi feita a parte toda teórica, e vem o segundo ponto, que esse seria o ponto da aula de hoje, que seria o quê? A forma de início e encerramento do Karatê Kyokushin, que é o ponto forte da aula de hoje. De início a gente fez a parte lá que os pais têm que interagir e tudo. Se os pais puderem fazer também é ótimo, mas o que eu tento sempre lá com os meninos lá, com vocês meninos lá no dojo, é que vocês consigam entender literalmente como é que se faz o início do treino e o encerramento do treino, de uma forma que é feita em todo mundo, no Karatê Kyokushin, lógico, tá ok? Então, desculpa, só um lembrete antes que eu esqueci e passei um pouco batido. Como eu falei lá do Dogi, esqueci do Obi, que é a faixa, certo? O Obi, como a gente sabe, existe a sua graduação, que também não vou falar agora, mas a gente sabe que existe desde a faixa branca até a faixa preta, tá ok? Então, que a gente possa entender esse sistema de amarrar a faixa, certo? Se você não perceber, que tem um nó, que ele é feito em 2 movimentos, é o primeiro nó, segundo nó, 2 movimentos. E ele tem que estar de forma que as pontas estejam simétricas, estejam muito parecidas um lado e o outro, certo?
Porque isso aqui significa o quê? Você usa o primeiro nó, significa o corpo, e o segundo nó significa o espírito, a mente, vamos falar assim. Então os dois estão em harmonia, amarrado em harmonia. Os dois nem tem um melhor, nem um tem outro pior, por isso tem que estar sempre certinho, certo? E esse nó deve estar mais ou menos abaixo do umbigo, uns 5 dedos, que seria o nosso ponto de equilíbrio. Eu posso dizer isso para as crianças que tem esse ponto de equilíbrio, mas basicamente seria esse o ponto de equilíbrio, mais próximo ao Sol, ok? Foi só esse adendozinho que eu acabei esquecendo. Então, dando continuidade, seria o quê? Dando continuidade, seria o nosso, o início dos treinos, como é feito toda aquela formalidade, todo o início tem que ser feito e todo o término tem que ser feito. Então, eu darei um intervalo agora e em seguida eu vou começar com o início do treino, ok? Estaremos agora dando sequência ao segundo ponto do vídeo, que é a aula propriamente dita, não é isso? Sobre o início do treino. A gente tem isso como proforme. Sempre a gente inicia dessa maneira e depois se encerra da maneira que eu vou explicar também, tá ok? Então vamos imaginar que nós estamos num ambiente de treino, dojo, e aqui nós temos uma figura, uma imagem do kanji, ou mesmo do nosso mestre, Mazoyama. Tem essa figura que seria a frente do nosso dojo, ok? Nessa disposição aqui, porque eu estou ao contrário de você, nessa disposição aqui é meu lado direito e esse é meu lado esquerdo. Observe que quando eu viro, ficou direita e esquerda, tá ok? Então, só que vocês possam entender, o aluno mais antigo, que seria o senpai de todos os outros, ele fica da direita para a esquerda, sempre preenchendo da direita para a esquerda, os mais antigos. Fica o senpai, ou o sensei, ou o mestre à frente, um pouco atrás da figura do nosso mestre, ou do kanji, e aqui fica a classe, tá ok? Então a gente já sabe disso, vocês estão lembrando, estou só relembrando a vocês, tá ok? Então vamos imaginar que eu estou aqui, direita para a esquerda, e assim vai preenchendo as nossas filinhas como a gente faz nas aulas na escola. Ou com 5 alunos, ou com 6 alunos, independe. Só que tem que lembrar que o mais antigo fica na direita, que esse aqui é o senpai de vocês, tá ok? Estou só relembrando. Então vamos dar início. A gente chegou no dojo, todo uniformizado, certinho, dogi limpo, tudo certinho. Então, inicia. Geralmente, num treino oficial do Karatê, é feito os comandos pelo aluno mais antigo, que seria o senpai de vocês, tá certo? Mas na escola a gente, como é uma forma mais didática e ainda tem muito iniciante, eu faço todos os comandos, mas a gente tem que saber quem faz os comandos é o aluno mais antigo. Tudo bem até aí, né? Vocês estão lembrando, não é isso? Ok. Então, estamos aqui, chegamos no dojo, postura, e então falamos Shizentai, os, cumprimento, é isso? Então, veja lá, os, tudo é os. Então, temos essa posição como Shizentai ou Oi. Então, se eu falo Yoi, os, e todos os alunos fazem junto. Eu digo Shizentai, os, e assim vai o coro, ok? Estou só relembrando. Ok. Então essa posição de Shizentai, vamos lembrar que ela segue numa sequência, vai até os pés. Os pés estão de forma que fique o pé apontado um pouco para a diagonal, um pouco para afastado para o lado, tá ok? E um pouquinho mais afastado do que o seu quadril. Não é isso? Estão lembrando isso? Então afastado que a gente tem uma forma que fica o quê? Mais seguro, que a gente tem a estabilidade. A gente está bem seguro, ó, bem seguro. Movimentação. Então essa posição de Oi, certo? Vem subindo, trazendo novamente aqui, postura, sempre com os ombros bem elevados, postura certinho, e essa é a posição que a gente sabe que lá não mexe mais, e ficamos aqui. Seguindo essa posição, faremos o quê? A sequência do Seiza, não é isso? Sequência do Seiza, que eu repito, tudo isso é feito pelo aluno mais antigo, mas no treino da escola, geralmente é feito por mim. Algo que logo em seguida eu começarei a implantar também, porque já temos aluno bem adiantado, inclusive esses alunos já vão começar a aprender essa nomenclatura de início e final de treino. Então, estamos aqui, então, Shizentai, os, então fala-se lá, Seiza, então o primeiro passo, colocar as mãos um pouco abaixo do obi, a faixa, e vai fazer o quê? Começou a baixar, com a perna esquerda, ajoelhou.
Fica lá o direito em cima, ajoelhou, 2 com o direito. E sentou. Observe que a mão que estava um pouco abaixo da faixa, ela pousa em cima das pernas e aqui fica confortável. Tá ok? Seguindo aqui a sequência, fazemos o quê? O aluno mais antigo fala lá, no caso agora eu vou falar aqui, e a gente tem que estar o quê? Virado lá para frente, falando aqui só com uma forma didática. Mas para a gente aproveitar o ensejo, eu vou ficar virado para lá para mostrar todos os ângulos para vocês. Eu aproveito para falar do dedo aqui dos pés, tá ok? Então, faz o quê? Assim que eu disser osso lá no início, falar 6A, eu tenho que estar virado para frente igual a vocês. Então, tenho que estar virado. Em 6A. Isso eu vou sentar com a esquerda, com a direita e assim segue. Então, estamos aqui. 6, a postura retinho, tudo. Aproveitando para falar do dedo, acho que dá para pegar aqui. Observa que o pé esquerdo está abaixo do direito. O dedo, né? Aqui já fica ruim. Eu costumo usar o quê? O direito em cima do esquerdo. E sentou em cima dos calcanhares. Pronto, essa é a forma confortável. E aqui estamos em 6. Tá ok? Vou mostrar de lado, para que vocês não tenham dúvida. Aqui, a postura é essa. Sempre reto. Ok? E vou fazer a sequência de frente para vocês, mas sabemos que é de frente para a estrutura do nosso mestre, tá ok? Mas farei de frente para vocês. Então, estamos em 6. Seguindo a sequência, cumprimentamos o nosso mestre aí, fala Shizanirei, us, e volta. Aí eu falo Mukso. Mukso, muitos de vocês vão lembrar o que significa. Eu aprendi que vocês já estão falando, até inclusive aí dizendo assim, meditação, fechar os olhos. Então, Mukso. Ficamos aproximadamente 1 minuto nessa posição, 30 segundos. Isso não tem um tempo certo, mas ficamos lá. Para que serve esse Mukso? Mukso é forma de quê? Do início, para que a gente possa estar presente no dojo. Que a gente possa chegar, se concentrar. Se chegamos agitados da aula, alguma coisa, a gente chega lá e medita em relação ao que vai acontecer no nosso treino. Muksoyame significa o quê? Encerrar a meditação. Então já sabemos, abrir os olhos, encerrar a meditação. Encerrou a meditação, aí falamos lá, Senpai, Nirei, cumprimenta da mesma forma, os. É isso? Aí eu falo lá, Tate, Kurosai, aí levanta o contrário, lembrando que é meu lado direito e do lado esquerdo. Abaixamos com o lado esquerdo e ao levantar do lado direito. É o oposto, tá ok? Então, fazemos o inverso. Joelho, direita, ó, direita, esquerda e ó, os. E aqui ficamos. E daqui a gente faz o quê? Inicia o treino com alongamento que vai ser inclusive o nosso próximo vídeo. Vai seguir uma sequência, fizemos a abertura, vai seguir uma sequência. Na próxima aula vai ser só em relação ao alongamento e aquecimento no Karatê Kyokushin. Todos os karatês têm umas peculiaridades, tem um que vai ter um aquecimento de uma coisa, outro de outra. Existe um aquecimento proforme para cada um, um aquecimento próprio de cada um. Não impede que cada um possa acrescentar uma coisa ou outra. O senpai, o sensei vai colocar uma coisa e outra no treino. Tanto é que eu faço isso com vocês. Como a gente tem pouco tempo de aula lá, a gente faz o quê? Uma forma muito lúdica, de estar brincando. A gente brinca de treinar, uma forma que vocês conseguem aprender. Mas eu aproveitei esse momento para que vocês possam ver a realidade de um treino real, certo? Então, essa é a forma que a gente tem que iniciar. Lembrando, tudo muito sério, tudo muito sério. Então, iniciamos, continuamos lá o aquecimento, fazendo aquilo tudo normal. Então, terminando essa fase, eu já vou continuar direto, vou fazer a terceira parte agora já direto, que é o quê? O encerramento, certo? O encerramento seria o quê? Da mesma forma, tá o aluno mais antigo, o senpai está aqui, ou o sensei, ou o shihan vai estar aqui na frente, e o aluno não vai falar a mesma coisa de encerramento, que é basicamente a mesma coisa de início. Então estamos aqui. E eu vou virar para que vocês possam me ouvir e ver eu gesticulando. Mas lembrando que quem está na frente comandando o treino fica de frente para a estrutura, né, do nosso dojo. Ok? Então estamos aqui. A mesma coisa. Shizentai. Os.
ok? Aí, fala lá, seiza, mesma coisa, ó, esquerda, joelho, direita, joelho, sentou, ok? Cumprimenta ao nosso mestre, ou ao nosso senpai, ou ao nosso sensei. No caso aqui, a gente cumprimenta início lá, a nossa estrutura. Shizenirei, us, e ficou. Nos treinos vocês nunca viram ainda, porque eu nunca passei para vocês, mas no treino oficial tem o Dojokun. A gente recita algumas frases que foi criado para o Karate Kyokushin. Seria um tipo, como se eu vou usar aqui de uma maneira bem, que fique bem popular, vamos usar assim como se fosse mantras, para que a gente possa incorporar essas palavras de uma forma que fique dinâmica, que a gente possa sentir força nisso aí e a gente começar a entender o que significa cada uma dessas palavras, que também depois passarei para vocês o que significa e talvez até passe para vocês escrito. Isso aí, não sei se vai dar, tem como eu fazer isso na plataforma da escola, mas se der, eu mando Dojokun, tá ok? Dojokun. Então é feito lá, Dojokun, aí começa a recitar o Dojokun, tá ok? Terminou o Dojokun, fala a mesma coisa. Mukso, fecha os olhos, passa aqueles segundos ou um minuto. Aqui seria o que? A gente já passou por um treino muito lá cansativo e tudo, agora você vai voltar calmo, seu coração vai começar a voltar direitinho, os batimentos normais, você vai refletir sobre o treino que aconteceu, expira e vai acalmar. Mukso Yame, abre os olhos, ok. Fala assim a mesma coisa, Shizenirei, cumprimenta o nosso mestre, Us, levantou. Quem estiver na frente, se for senpai, é senpai nirei, se for um sensei, sensei nirei, se for um shihan, shihan nirei, ok? No meu caso lá, senpai nirei, us. E vai ter mais uma palavrinha que vocês já ouviram lá falar também, que seria o quê? Eu também faço. Otagani, arigatou gozaimashita. Us, cumprimento. O que significa isso? Só relembrando. Otagani significa uns e outros. Vocês, alunos que estão aqui dispostos à frente, uns e outros, os alunos, vocês. Otagani, certo? Então a gente se cumprimenta, a gente agradece o que foi feito no treino. O treino correu muito bem, que todo treino tem que ser, você tem que sair cansado, mas de forma que você saia com o quê? Missão cumprida. E ninguém machucado. Isso é interessante, ninguém sai machucado. Embora seja muito contato, mas espero que ninguém saia machucado. Então, Otagani, arigatou gozaimashita. Muito obrigado pelo treino, uns e outros. Cumprimento, como eu falei, os. Aí, tate kurosai, mesma coisa. Direita, que eu estou ao contrário de vocês. Levanta o joelho, esquerda, levantou. Os. E uma vez ou outra eu fiz com vocês, que seria o quê? O representante se posiciona na frente, vem o primeiro, que seria do lado direito, né? Do lado direito do responsável, tá lá, ele vem, cumprimenta. Aikushu, direita com a direita, e você confirma com a esquerda no antebraço do colega. Os. E assim vai ficando até o último da sala, tá ok? Terminou, fez um ciclo grandão, a gente os e encerrou o treino. Essa é uma forma bem simples do Karate Kyokushin. É lógico que tem mais coisas, tem nomenclaturas que eu não vou passar para vocês aqui porque realmente é muito nomes. Mas dentro disso aqui existe mais. No treino oficial com o mestre, que no caso eu tenho como responsável um mestre, então o treino é bem feito da forma mais rigorosa possível, como se é feito no Japão. Então o treino que é feito aqui é feito no Japão, é feito nos Estados Unidos. Nós temos o Karate Kyokushin em 100 países. 100 países, você vê que é muito, né? Muito país. Então, 100 países. Então existe uma, como eu falei, proforma, que é a forma que você vai seguir em todo local. Então existe esse início e final. E aí, como eu repito, cada um, professor, por exemplo, nós do Ocidente, temos uma forma mais ritmada de fazer um treino, vamos dizer assim, com movimentos mais rápidos, mais diagonal, tudo. Então a gente coloca isso no treino. No Japão tem um jeito mais paradão, mais durão. Então é feito também da forma lá deles, certo? Então, mas o treino em si segue essa sequência que foi feita pelo nosso mestre, grande mestre Mazoyan, tá ok? Eu falei muito agora há pouco em Sensei e Shihan. No início foi uma falha, eu esqueci de falar. Já que eu falei em Senpai, então segue uma sequência. Se vocês perceberem, o Senpai de vocês é faixa preta, primeiro dan. Tem essa faixinha aqui, ó, amarela. Então significa primeiro dan, não é isso?
Então segue uma sequência como se fosse as faixas coloridas. No nosso caso lá, branco, laranja, azul, amarelo, verde, marrom e preto. E depois disso segue os dans. Aí vem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Quando um faixa preta chega em terceiro dan, ele é chamado de sensei. Aí pode se falar como professor, originalmente falando, professor. Né? Até então, assim, pai pode ser dito como professor, instrutor, mas terceiro dan, sensei. Aí vem lá, terceiro dan, quarto dan, quinto dan. No nosso karatê, Kyokushin, a partir do quinto dan, é chamado de Shihan, que chama-se Shihan, significa mestre. No nosso caso, nós somos representados pelo Shihan, que hoje ele é sexto dan, tá ok? Shihan Antônio Fernando, tá ok? Então, essa, a gente já fechou tudo, para a gente ter toda a noção. Então, no mais, eu agradeço a paciência de todos e que essa forma ficou o quê? Que vocês possam ficar com esses nomezinhos, os alunos, os nossos alunos, para que a gente possa fazer nosso exame de faixa, que se Deus quiser a gente vai sair disso aqui o mais rápido possível dessa situação. Voltaremos a treinar na prática mesmo lá com o professor, com o senpai, nosso dojo, e a gente possa fazer nosso exame que a gente quer fazer, não é isso? E eu lembro para vocês, que eu pedi para vocês, essa posição de seiza, vocês têm que, desculpa, vocês têm que conseguir isso pelo menos 1 minuto. Lembra que é um requisito que eu coloquei, não é do karatê, como eu falei, cada um tem uma particularidade. Eu coloquei como 1 minuto, vocês têm que conseguir os seiza em 1 minuto. Eu sempre digo para vocês, começa a treinar, sabe onde? No sofá, treinando numa cama, um local que seja mais macio, que vocês possam ir adaptando. Depois você vai para o chão. Aí você fica lá treinando, faz lá 1 minuto, 2 minutos, para que vocês possam chegar num dia e consigam fazer esse 1 minuto. E lembrando, é 1 minuto paradinho, não é abrindo os olhos, conversando com o colega. Lembre-se disso, tá ok? Então vamos colocar isso, vamos colocar em prática. Eu agradeço mais uma vez, principalmente aos pais, e que de repente vocês possam estar treinando e nos encontrarmos em outra oportunidade. Lembrando que a próxima aula vai ser o quê? O aquecimento do Karatê Kyokushin. Aquecimento, tá ok? Muito obrigado.